A ressurreição de Lázaro. Ora, estava doente um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava doente, era a que ungir o Senhor com perfume e lhe enxugar os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas, está doente. Ao saber disto, disse Jesus: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus estimava a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Tendo sabido, pois, que este estava doente, demorou-se ainda 2 dias no lugar onde se achava. Então, passado isto, disse aos discípulos: Voltemos para a Judeia. Perguntaram estes: Mestre, agora mesmo os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Assim falou e depois disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Ora, Jesus tinha falado da morte de Lázaro, mas eles supunham que falasse do repouso do sono. Disse-lhes, pois, Jesus abertamente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de não me achar lá, para que creais, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, achou que estava Lázaro no túmulo havia já 4 dias. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar pela morte do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, então, Marta a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. E mesmo agora sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isto, foi ela chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: Aí está o Mestre e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus não havia ainda entrado na aldeia, mas permanecia no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, que estavam com Maria, em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para ali chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, vendo-a chorar e chorar também os judeus que a acompanhavam, perturbou-se e perguntou: Onde o puseste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Os judeus, então, diziam: Vede como ele o amava. Mas alguns deles diziam: Não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, gemendo outra vez em si mesmo, foi ao túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada estava posta uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves,
mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto seu rosto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que vieram ter com Maria e viram o que fizera Jesus, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram o que Jesus tinha feito. João, 1:46. Esta narrativa, de uma simplicidade verdadeiramente singular, retrata uma das belíssimas cenas do cristianismo, seja em seu aspecto religioso e moral, seja em sua modalidade científica ou filosófica. Por ela se descobre logo a morte sob os seus dois aspectos, físico e psíquico. Aquelas afirmações características de Jesus, ora dizendo: Lázaro dorme, não morreu, mas eu vou despertá-lo, ao fado desta outra: Lázaro morreu, despertam imediatamente a ideia de duas mortes, a morte corporal e a morte espiritual. Com efeito, lendo-se, com toda a atenção o trecho evangélico, e pondo lado a lado o modo de ver de Jesus e o modo de ver do evangelista, compreendemos imediatamente que o caso de Lázaro não passa de um caso psíquico, fenômeno catalético, que tanto pode durar 2 horas, como 4 ou 5 dias. Destes casos a medicina não conhece perfeitamente as causas. A catalepsia apresenta todas as aparências da morte: rigidez, insensibilidade, perda de inteligência, aspecto cadavérico, etc. Essa moléstia era muito comum na Judéia, onde os enterramentos eram imediatos. Vemos, por exemplo, no capítulo 5, versículos 5 e seguintes de Atos dos Apóstolos, que tendo Ananias e sua mulher Safira retido parte da importância de uma propriedade que venderam e deveria ser entregue aos apóstolos, só pelo fato de Pedro repreendê-los severamente, caíram ambos mortos e em menos de 3 horas foram enterrados. Nestes dois exemplos vemos não se tratar de morte real, mas de simples casos de síncope ou letargia. Assim foi, certamente, o que aconteceu a Lázaro. Vitimado por uma letargia, imediatamente fizeram-no enterrar, permanecendo no túmulo durante a crise catalética. Jesus, conhecendo a natureza de seu amigo Lázaro e as crises a que ele estava sujeito, dotado ainda, o mestre, como era, dessa vista dupla, ou clarividência, que transpõe distâncias e não conhece barreiras, verificou que Lázaro não fora atacado de uma enfermidade física, mas que a sua moléstia era toda de ordem psíquica, como se observa nos casos de sonambulismo, catalepsia, letargia. Foi isto que o fez demorar 4 dias para chegar a Betânia. Ele tinha certeza de que não houvera ruptura dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. E tanto é assim, que o despertou com voz alta e imperiosa: Lázaro, sai para fora, operando a ressurreição do seu amigo. Como verão depois os leitores, empregam o termo ressurreição na sua significação restrita. Esclarecida, pois, a natureza da morte de Lázaro, morte psíquica, procuremos conhecer o fator indispensável dessa morte e suas causas. A morte psíquica, não encontramos outra expressão mais adequada, é ocasionada sempre por uma modificação molecular que tira temporariamente as transmissões de relação que existe entre o corpo e o espírito. Uma grande superexcitação, ou preocupação do espírito, interrompe essas relações, mais ou menos como ocorre no momento do sono. Neste caso o espírito não pensa mais no corpo e produz-se a insensibilidade. Vemos também certos casos nos quais, mesmo em vigília, ignoramos o que se passa em nosso corpo. No ardor do combate o militar não sabe se está ferido. A morte psíquica é, pois, uma exteriorização do espírito, exteriorização essa de graus variados, que vai desde a simples sugestão ao desdobramento da personalidade. Nesses casos, o indivíduo é sempre um indivíduo psíquico, cuja faculdade deve ser bem empregada e desenvolvida para não haver prejuízo coletivo. Lázaro, membro principal daquela família de Betânia, e que tinha certa afinidade com Jesus,
não podia deixar de ser um indivíduo psíquico, mas que não cultivava suas faculdades e vivia alheio às coisas espirituais. O Evangelho não nos fala nesse homem senão quando narra a sua ressurreição, o que quer dizer que ele era como quem não existisse, era um morto que ali vivia tratando de outros lazeres, estranhos aos que enobrecem a alma e exaltam o coração. A sua materialidade se mostrou tão acentuada que chegou a morrer, embora não houvesse separação entre alma e corpo. E assim permaneceu 4 dias, e mais permaneceria se Jesus não viesse ressuscitá-lo, pois a sua morte aparente tomou feições tão nítidas de morte real, que chegaram a levá-lo para o túmulo, o que fez sua irmã Marta pensar que já cheirava mal. A morte psíquica pode-se, pois, traduzir como o desaparecimento do espírito, assim como a morte física é o desaparecimento do corpo. Com a ressurreição operou-se o milagre do aparecimento, do ressurgimento do espírito no corpo e, consequentemente a ressurreição, reaparição do corpo, depois de removida a pedra e dada a ordem imperiosa por Jesus para que Lázaro saísse do túmulo. Encarando a questão pelo lado científico, observamos uma bela cura de catalepsia operada com o auxílio do magnetismo, de que Jesus era o maior de todos os representantes. Aliás, em todas as suas curas não adotava outro processo. Quem passar uma vista de olhos sobre as curas operadas pelo grande mestre, verá que nenhum outro processo foi por ele empregado, senão a imposição de mãos e a palavra. Ao paralítico ele disse: toma o teu leito e caminha. Ao cego disse: vê. Ao surdo: ouve. E assim por diante. Está a ciência de hoje muito mais adiantada que a de 2000 anos atrás, principalmente a medicina? Estamos a apostar que mesmo com o auxílio dos soros e das transfusões, os grandes esculápios do nosso país e do estrangeiro não são capazes de ressuscitar os Lázaros que caminham todos os dias para os túmulos. A propósito deste esclarecimento sobre a ressurreição de Lázaro, parece oportuno passar para estas páginas o modo de ver dos espíritos, exarado em A Gênese segundo o Espiritismo sobre as ressurreições. Tratando das ressurreições da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, narrados nos evangelhos, eles dizem: o fato da volta à vida corporal, de um indivíduo, realmente morto, seria contrário às leis de natureza. Ora, não é necessário recorrer a essa derrogação para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo em certos estados patológicos, quando o espírito não está mais no corpo, e o perispírito apenas a ele adere por alguns pontos. O corpo tem todas as aparências da morte e afirma-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida está por um fio. Este estado pode durar mais ou menos tempo. Certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto se não romper o último fio, o espírito pode, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser de novo chamado ao corpo. Assim se explicam certos prolongamentos da vida contra toda a probabilidade, e certas supostas ressurreições. É a planta que brota de novo muitas vezes por uma só das suas radículas, mas, desde que as últimas moléculas do corpo carnal, ou este último, fiquem em estado de corrupção irreparável, a volta à vida é impossível. Fica assim bem entendida a ressurreição de Lázaro sob o ponto de vista científico. Vitimado ou não por uma catalepsia, ou por outra moléstia qualquer, o fato é que a morte era aparente e não real. Não se havia rompido o último fio, o perispírito ainda se achava ligado ao corpo por alguns pontos. Jesus, com seu grande poder, supriu as deficiências do paciente e fê-lo voltar à vida corpórea, reconstituindo-lhe o organismo afetado. Encaremos agora o caso pelo lado religioso. Sendo o objeto principal de Jesus dignificar a sua doutrina, com fatos emocionantes que influíssem no cérebro e no coração de seus discípulos, não quis excluir da sua tarefa na terra as curas, por saber que são elas que mais influem na conversão de infiéis. E durante toda a sua peregrinação no mundo, onde quer que encontrasse um enfermo por curar, um paralítico deitado, um hidrópico em ofegante dispneia, um cego, um surdo, um mudo, um leproso,
com um aceno de suas divinas mãos, com uma palavra ungida de misericórdia, com um olhar envolto de amor e de bondade, destruía aqueles males, restaurando a saúde ao paciente. As curas de Jesus tomam um grande capítulo dos Evangelhos. Poder-se-ia com elas escrever um livro, cujos ditames concorreriam, sem dúvida, para fazer sarar muitos enfermos que, sem fé e sem consciência dos salutares efeitos das forças superiores da natureza, quando bem aplicadas, fariam desaparecer muitos males que afligem infelizes e enfermos, que debalde imploram a saúde que a ciência acadêmica não dá, porque está absolutamente separada do espírito do cristianismo. Não se diga, porém, que essas curas se fizeram exclusivamente sob a direção de Jesus, ou que foi Jesus o único que a fez, em virtude da sua divindade miraculosa. Em todos os tempos e em todos os países as curas espíritas têm sido objeto de meditação e admiração. E o próprio Jesus, quando organizou o seu colégio apostólico e enviou os apóstolos, 2 a 2, a pregarem o Evangelho, uma das principais coisas que lhes recomendou foi: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus, X, 1:9. Não vem ao caso mais citações, que não cabem nesta breve dissertação. Conclui-se que, seja sob o ponto de vista científico, seja sob o ponto de vista religioso, a ressurreição de Lázaro é uma das grandes lições que o moço nazareno nos legou. É indispensável, portanto, que a estudemos atenciosamente. Mais 2 palavras e terminaremos. Ressurreição é termo que pode ser empregado sob o ponto de vista material e espiritual. Quando dizemos que tal indivíduo ressuscitou, afirmamos que ele reapareceu, porque ressuscitar quer dizer reaparecer. Esse reaparecimento se pode dar em corpo carnal ou em espírito. Por exemplo, Lázaro ressuscitou, reapareceu com seu corpo carnal, que todos já julgavam morto. Mas os mortos também ressuscitam em corpo espiritual. Foi assim que Moisés e Elias ressuscitaram no Tabor, assim Samuel ressuscitou no Endor, assim Jesus Cristo ressuscitou em Jerusalém e circunvizinhanças. Destes morreram os corpos carnais, mas eles ressuscitaram em seus corpos espirituais. A imortalidade não é apanágio do corpo material, mas sim do corpo fluídico, celeste, espiritual. A ressurreição de Lázaro foi uma manifestação física do poder de Jesus. A ressurreição de Jesus foi uma graça psíquica da sabedoria divina.